Dia a todos. Estamos novamente aqui nesse domingo, onde a gente pode nos encontrar com Deus, encontrar com a nossa alma, nos colocarmos diante dEle e recomeçarmos uma nova semana com a bênção dEle, com a ajuda dEle, com o perdão dEle, com a orientação dEle e com a alegria de todos vocês que estão aqui. Queremos iniciar então esse culto fazendo duas leituras. A primeira é em Salmo 2, verso 11, onde diz: adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. E o Salmo 63, verso 3 e 4, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Vamos fazer isso agora, vamos adorar a Deus. Convido vocês a se levantarem. Pois o grupo assume o cântico. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor permitiu que aqui estivéssemos. Obrigado que o Senhor nos guardou na semana passada. Tivemos momentos bons e outros não. Obrigado que o Senhor entende a nossa vida, sabe como nós estamos, como nós nos sentimos, quais são as nossas questões, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas aflições, frustrações. Mas o Senhor também conhece a nossa esperança, aquilo que o Senhor nos dá através do Teu Filho Jesus, que veio a esse mundo, que nos amou, que morreu no nosso lugar. Obrigado pela cruz, obrigado que ali foi tudo resolvido e obrigado que através dela o Senhor nos dá uma nova vida, uma nova esperança. E é por isso que queremos te adorar nessa manhã, reconhecendo que Tu és Deus, Tu és Senhor. Mas também queremos lembrar para que o Senhor venha assistir aqueles que estão tristes, os enlutados, os que estão doentes, os que estão acamados, aqueles que também que estão numa situação de risco, como há pouco vimos pela questão das enchentes, das chuvas. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia do nosso país de uma forma geral. A seca no sul, há muita chuva aqui no centro. Pai, está uma desordem, nós te clamamos pela Tua bondosa mão. Clamamos também para que haja paz na Ucrânia, para que cesse essa guerra. Põe a Tua bondosa mão ali, tire os opressores, nós te clamamos. Também na Turquia, na Síria, com aquela região toda machucada, tem misericórdia. Te pedimos por paz, te pedimos pela Tua bondosa e querida mão. Pai, sabemos que o mundo caminha cada vez pior, mas tem misericórdia de nós. Que mais pessoas nessa época difícil possam voltar os olhos para Ti, momento de buscar a Tua presença. Nós queremos agora nos alegrar de fato, Deus, porque Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que acalenta as nossas dores e aquele que nos mostra o caminho da eternidade que já começa agora. E nós Te louvamos por isso. Receba o nosso louvor, receba a nossa sinceridade e nós Te agradecemos pela Tua presença em nós e através de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te adoramos. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar então.
Pode sentar. Mais uma leitura para nos inspirar, Colossenses 3, 17, onde Paulo diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A gente sabe que nem sempre é assim, não é? Nós não fazemos sempre tudo para o Senhor. Geralmente, nós fazemos para o nosso próprio eu. E, com certeza, você e eu estamos carregados de coisas que gostaríamos de pôr em ordem. E esse, então, é um momento bem propício, é um dos momentos que eu mais gosto dos nossos cultos. Quando a gente pode abrir o nosso coração a Deus, expor as nossas mazelas, nossas dificuldades, nosso pedido de perdão. E depois, então, perdoados, novamente renovados, dar continuidade ao culto de adoração sincera, sem nenhum problema. Por isso convido você agora, aí onde você está, baixar sua cabeça, silenciar seu coração e deixe o Espírito conversar com você. Vamos ficar por algum tempinho em oração.
espírito de comunhão que você e eu estamos tendo com o Senhor, vamos nos inspirar com esse hino que o grupo vai agora cantar. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa merecer, o teu favor estende a quem aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livra-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como Com certeza, esse é um momento interior festivo, onde nós pudemos nos abrir. E tem aquele texto que todos nós conhecemos, né? Que está nas Sagradas Escrituras, que diz: se confessarmos os nossos pecados. Quem se arrisca a completar o texto? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Querem coisa melhor que isso? Se confessarmos, Ele perdoa, purifica e está tudo justificado. Agora sim você e eu estamos com o espírito pronto para dar continuidade a esse culto de adoração, culto de estarmos diante dele para recebermos a porção que ele tem preparada para nós hoje. Vamos dar continuidade então, lendo agora. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, todo mundo junto, de 1 Pedro 2:9. Vamos ver se está tudo certo aqui. 1 Pedro 2:9. Técnica. Sem técnica, não tem texto. Bom, quem tiver a Bíblia aberta, quiser acompanhar ou ler comigo, 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Mais alguns cânticos? Ou um cântico, por favor. Pois nos coloque em pé nesse momento. Vamos continuar adorando, louvando ao nosso Deus, cantando juntos como igreja, soltando nossas vozes para adorar o nosso Deus que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Louvemos ao Senhor. Um recado: quem está preparado para fazer a sua oferta, seu dízimo, bem aqui à frente, participe do culto em adoração também, ofertando.
só para os membros da casa. Obrigado. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, Hosana, nosso Rei. Pode sentar. Obrigado, grupo. Vamos então nos preparar para ouvir a mensagem em breve, pastor Elias. E também vamos convidar que as crianças venham aqui, para que elas também tenham o seu cultinho. Culto preparado. Cultinho no modo pejorativo, né? Na verdade, exigiu bastante esforço pelos professores que se prepararam, tiveram uma semana também de trabalho, de estudos, né? Legal? Mais criança por aí? Queira vir? Até os pequenininhos, bem pequenininhos, olha aí. Legal.
Vamos então orar? Eu vou aproveitar. Júlia, você sumiu daqui. Vou pedir para a Júlia orar, tá bem? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez na casa do Senhor, adorando e louvando o Teu nome, Pai, em comunhão com os nossos irmãos. Que o Senhor esteja abençoando agora os adultos aqui do templo, ouvindo a Tua palavra, bem como as crianças lá, ouvindo a palavra de acordo com a linguagem que elas possam entender, Pai, o que o Senhor tem a dizer. Obrigado por esse dia, abençoe o decorrer do culto. E obrigado, Pai, por estar sempre nos abençoando e cuidando de nós. Em nome de Jesus, amém. Um bom culto para vocês. Deus abençoe. Bom dia, queridos irmãos. Que alegria, que prazer estar aqui, podendo trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Que alegria, neste momento, podermos compartilhar mais uma série, com vocês. Demos início na semana passada com a temática A Mesa com Jesus. E é tão incrível conhecer histórias em que o nosso Senhor e o nosso Salvador esteve tão perto de pessoas, de todos os tipos, dos mais pecadores, aqueles que se achavam mais santos possíveis. E essas conversas são aplicáveis a nós hoje. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo Lucas, em seu capítulo de número 7, verso de número 36 até o verso de número 50. Lucas, capítulo 7, verso 36 até o verso de número 50. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, a palavra do Senhor assim nos diz: convidou um fariseu para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher. Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Até aqui a palavra de Deus. Façamos mais uma oração. Ó Pai, a sua palavra foi lida. E pedimos com misericórdia, aplique ao nosso coração. Ó Deus, que seja uma palavra viva e eficaz ao nosso interior, e que possamos honrar e glorificar o Teu santo nome, dia após dia,
firmes, firmados na Tua santa palavra. Sê conosco. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pessoal da mídia, eu vou me movimentar um pouco, então fiquem espertos com isso. Eu tenho uma pergunta para começar o sermão de hoje. E eu vou começar de um nível mais alto, aí eu vou abaixando para a gente alcançar todos os públicos nesta manhã. Aos que são casados em primeiro lugar. Esposa, quanto você ama o seu marido? Pensa aí na sua cabecinha. O quanto que você ama o seu marido? Marido, pensa aí. Qualquer coisa olha para o lado, tá? Para ter uma certeza aí. O quanto você ama a sua esposa? Falei que eu vou descer um pouco o nível, né? Aos que namoram, são noivos. O quanto você ama a sua noiva, o quanto você ama a sua namorada, o quanto você ama o seu namorado, o quanto você ama o seu noivo. Os adolescentes estão ficando tristes ali, até balançando a cabeça. Calma, gente, eu vou chegar. O quanto aqueles que já são pais amam os seus filhos. O quanto os pais amam os seus filhos. Adolescentes, o quanto vocês amam os seus pais? Mais uma última pergunta. O quanto vocês amam os seus irmãos? Sejam irmãos de sangue, irmãos que vieram da sua mãe. Quantos irmãos em Cristo Jesus? O quanto você ama eles? E durante essas perguntas eu vi que as pessoas se olharam, sorriram, do tipo, eu amo bastante, eu amo bem. Perguntei aos adolescentes o quanto eles amam, os pais eles fizeram assim com a cabeça, amo bastante. Perfeito. Nós amamos essas pessoas que nós listamos. E de fato nós amamos verdadeiramente e por muitas vezes com intensidade, com vivacidade. Mas eu falei que aquela era a última pergunta, mas eu tenho uma além, perdão. O quanto você ama Jesus? O quanto você ama Jesus? Vencendo vem Jesus. O quanto você ama Jesus? E eu quero que você fique com essa pergunta na sua mente durante toda a nossa exposição. O quanto você ama a Jesus? E nesse nosso texto nós vamos ter dois tipos de pessoas. E serão dois exemplos para nós. Tanto o fariseu, quanto a mulher pecadora. O quanto você ama a Jesus? Talvez nós estamos vivendo uma fase da nossa vida que o nosso primeiro amor ele esfriou. Talvez vivamos uma fase da nossa vida que amar ao nosso próximo, que amar o cônjuge, que amar o companheiro, que amar o irmão, que amar os pais, que amar os filhos, é muito mais fácil do que amar a Jesus Cristo. E amamos mais aqueles que nós vemos e tocamos do que aquele que fez uma grande obra por nós. Por muitas vezes estamos presos numa rotina tão corrida, numa vida tão acelerada, que acabamos esquecendo de amar a Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nesse texto nós vamos ver dois personagens, como eu já disse, o fariseu e a mulher pecadora. E durante a leitura eu acho que você já pôde perceber qual que é o cenário de cada um dos dois. Como é a representação do amor para cada um dos dois. Nós devemos entender, em primeiro lugar, que o nosso amor a Jesus Cristo tem que ser um amor tão intenso e tão grande, por causa do preço que Ele pagou por nós naquela cruz. Entender o que Ele fez, entender a sua obra e entender como isso nos
atingiu. E assim podemos responder a pergunta que eu fiz, o quanto nós temos amado a Jesus. O versículo 36 vai começar dizendo que um homem convidou a Jesus. E no texto grego, esse verbo convidar, ele vai estar numa ideia de que aquele homem já estava convidando Jesus Cristo há muito tempo. Não foi apenas uma vez o convite, foram várias vezes o convite. Aquele homem queria que Jesus Cristo entrasse em sua casa, comesse com ele, sentasse-se à mesa junto com aquele fariseu. Esse convite é um convite feito várias e várias vezes. Aquele homem tem a vontade, tem o desejo de ouvir mais um pouco acerca do Mestre, ouvir mais um pouco acerca daquilo que Jesus Cristo tinha para falar com ele. Só que certamente ele não esperava, no meio daquele convite, que logo na sequência, após sentar à mesa, na verdade não sentar, mas eu vou falar isso daqui a pouco, ao chegar-se à mesa, ao reclinar-se à mesa, uma mulher pecadora logo entrasse naquele ambiente. Uma mulher invadisse aquele local e roubasse toda a cena com a sua atitude. Mas vamos entender o seguinte, vamos entender que Jesus Cristo aceita o convite daquele homem. E ao aceitar o convite daquele homem, Jesus Cristo demonstra que veio também para aqueles que se achavam santos. Veio também para anunciar o Evangelho aos fariseus e alcançá-los, se fosse o caso. Muitos sim fecharam seu coração e não aceitaram Jesus como Cristo, como Messias, como prometido pelos profetas. Mas Jesus Cristo aceita o convite, a fim de alcançar aquele coração, a fim de ensinar àquele coração alguma preciosa lição. E aquela mulher pecadora entra-se na casa, chega-se aos pés de Jesus Cristo. Era um costume da época as pessoas deixarem as portas abertas, e qualquer pessoa que quisesse participar poderia entrar, mas não poderia comer do alimento. Apenas os convidados entrariam, se sentariam à mesa e comeriam junto com o anfitrião. Mas as portas estavam abertas, então aquela mulher simplesmente entrou na casa daquele fariseu. A mulher, num ímpeto, atravessou a porta e foi direto aos pés de Jesus Cristo. E é muito interessante que o texto nos diz que ela levou um vaso com um perfume precioso, com um perfume caro, com um perfume, vamos usar um termo agora para os nossos dias, um perfume importado, um perfume que custava muito dinheiro para a época. E ela entra com este perfume àquela sala e vai direto aos pés de Jesus Cristo. Naquela época não existiam cadeiras, as pessoas não se sentavam às cadeiras e ficavam olhando para a mesa, um para o outro, não. Eles se reclinavam à mesa como se deitassem no chão, se apoiando em um dos seus braços, e com o outro braço eles pegavam a comida, mas a parte do corpo que mais ficava longe da mesa eram os pés. Por que os pés ficavam longe da mesa? Porque, querendo ou não, o pé era um pouco desprezado naquela época. Imagine você andar vários momentos da sua vida, várias horas do seu dia, com uma sandália de couro, não uma sandália da Prada, não uma sandália de alguma marca conhecida, que o couro é bom, mas um couro de animal velho, desgastado, onde as pessoas andavam horas e horas no meio da poeira, no meio do barro, às vezes chovia e aquilo ficava junto aos pés das pessoas. Então certamente na hora da comida, já que eles deitavam, a parte que eles menos queriam que ficasse perto da comida, eram os pés. Então imagine se Jesus reclinado à mesa, apoiado em um dos seus braços, alimentando-se com aquele fariseu e aquela mulher, lá no fundo, aos seus pés, começa então uma das cenas mais incríveis que nós temos registradas no Evangelho. Aquela mulher pecadora, conhecida por toda a cidade como uma mulher pecadora, não sabemos qual é o seu pecado, não sabemos qual foi o seu erro, o que ela fez,
Mas aquela mulher pecadora, ela simplesmente entra naquele local, não liga para a sua cidade, não liga para o fariseu que estava à mesa, ela simplesmente vai direto aos pés de Jesus Cristo. Indo direto aos pés de Jesus Cristo, ela começa a ungí-lo. Ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus Cristo. Não somente isso, ela chora aos pés de Jesus Cristo. Não somente isto, ela enxuga os pés de Jesus Cristo com os seus cabelos. E é interessante que quando o evangelista Lucas vai trazer isso ao nosso conhecimento, ao conhecimento do povo, da ação que estava acontecendo, ele vai dizer que ela regava, que ela enxugava, que ela beijava, que ela ungia, ou seja, ela estava fazendo tudo isso várias vezes ao mesmo tempo. Imagine então que ela chorava, enxugava, ungia, chorava, enxugava, ungia, chorava, enxugava e ungia. Ela não fez isso apenas uma vez, ela não fez isso apenas em um momento. Ela chorava, ela enxugava e ela ungia os pés de Jesus Cristo. Em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos do seu viver, como você tem amado a Jesus Cristo? Em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos do seu viver, a semelhança dessa mulher, você tem enxugado, enxugado, ungido, chorado. O que você tem feito durante a sua vida, durante os seus dias, perante a presença de Jesus Cristo, o seu Senhor e o seu Salvador? Aquela mulher, de maneira copiosa, de maneira intensa, chorava, enxugava e ungia os pés de Jesus Cristo. E não apenas uma vez, já era o suficiente fazer aquilo uma vez. Já seria demonstrado um verdadeiro amor por Jesus Cristo ao fazer uma única vez. Mas ela repete, repete, repete e repete. Ela de maneira intensa adora ao Criador. Ela de maneira intensa ama a Jesus Cristo. Ela de maneira intensa naquele momento não liga para o que há lá fora, não liga para o que as pessoas vão pensar dela. De maneira intensa ela simplesmente ama a Jesus Cristo e o adora em verdade. Mas o texto continua e vai dizer que aquele fariseu vai pensar consigo mesmo. Ele não vai falar, ele vai pensar consigo mesmo, versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele não falou isso para Jesus Cristo. Ele não jogou na roda o pensamento que ele teve. Ele pensou consigo mesmo. Mas Jesus Cristo, sendo maior que qualquer profeta que o antecedera, vai dizer ao fariseu, e chamar ele pelo nome. Versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. No meio do pensamento do fariseu, que agora nós conhecemos como Simão, Jesus Cristo intervém e lhe apresenta uma parábola sobre 2 devedores. Um que devia mais ou menos 50 dias de trabalho, 50 denários. E outro que devia 500 denários, mais de um ano de trabalho. E diz essa parábola de Jesus que Jesus perdoou os 2. Tanto que deveria 50 dias de trabalho, quanto aquele que deveria 1 ano de trabalho. Mais de 1 ano,
mais de um ano de trabalho. E a pergunta de Jesus é muito simples ao coração de Simão. É uma pergunta que nós somos capazes de responder. Qual deles, portanto, amará mais o credor? Qual dos dois que deve mais? O que deve 500 denários. Qual vai amar mais aquele que perdoou a dívida? Aquele que deve mais. Certamente aquele que deve mais sentirá muito mais amor por aquele que o perdoou. E Simão vai responder isso. Simão vai dizer: aquele que foi perdoado de uma dívida maior. Aquele que perdoou, que foi perdoado com mais e por mais, este amará mais. E essa parábola, ela se aplica à nossa vida. Essa parábola se aplica aos nossos dias. Jesus Cristo aqui vai dizer que existem alguns que têm uma dívida maior com Deus. São aqueles que em determinado momento da sua vida se entregaram ao mundo, se entregaram aos prazeres da carne e viveram de maneira deliberada, viveram literalmente no pecado, viveram pelo mundo, vagando, perdidos. São estes aqueles que devem 500 denários. Mas existem aqueles que têm uma dívida um pouco menor, que é uma dívida de 50 denários. São aqueles que, deixa eu trazer como um exemplo simples e fácil e conhecido para nós, são aqueles que têm uma dívida, que pecam como todos os homens, mas que são da igreja, que dão bom testemunho, que são bons exemplos dentro da igreja, que são bons exemplos do cristianismo, que são bons exemplos para as pessoas, que amam as pessoas, que creem em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, mas que têm uma dívida. O de 500 denários são aqueles que têm uma dívida maior com Jesus Cristo, com Deus, perdão. E aqueles de 50 denários são aqueles que têm uma dívida um pouco menor. Só que a parábola, ela continua e ela não para simplesmente no ato de dever, não para apenas na dívida. Ele diz o seguinte no versículo 42, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Não importa, meu querido irmão, minha querida irmã, se a pessoa que viveu a vida inteira no mundo, viveu pecando dia após dia, viveu literalmente uma vida de pecado, de deturpação, se entregou à carne, não importa, ela precisa de alguém para lhe pagar a dívida. Aquele que está dentro da igreja, que é um bom exemplo, que vive um bom testemunho, ele também não tem como pagar a dívida. Mesmo que seja uma dívida bem menor, ele não tem como pagar essa dívida. Essa dívida só é paga por Jesus Cristo naquela cruz. Essa dívida só é paga por Jesus Cristo, o Senhor. E essa parábola é isso que ele está dizendo. Não importa a dívida que você tenha com Deus, seja ela de 1 denário, seja ela de 50, seja ela de 500, seja ela de 1000, seja ela de 1 milhão de denários, você não conseguirá pagá-la. Deus é quem perdoa por meio da sua graça, e de graça. Mas o texto segue, e Simão vai responder, como eu já disse, que aquele que foi mais perdoado é aquele que vai amar mais. E ele vai dizer, respondeu bem, você disse bem. E aí ele vai continuar o texto no versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Jesus Cristo simplesmente diz para ele, você não fez o mínimo por mim. Eu cheguei à sua casa e você não me deu água para lavar os pés, os meus pés sujos, de andar por várias estradas, de andar por várias cidades. Você não limpou os meus pés. Mas essa mulher, ao contrário de você, ela entrou em sua casa, ela entrou no seu lar e com lágrimas, ela lavou os meus pés. E além de lavar com lágrimas os pés de Jesus Cristo,
ela enxugou com seus cabelos. A importância deste ato dessa mulher é entendermos que naquela época o cabelo era algo, como eu posso dizer, de sedução para aquele povo. As mulheres andavam com os cabelos presos para esconder, para não atrair os homens ou algo do tipo. Era a visão daquela época. Mas aquela mulher não está nem aí para o que os outros vão pensar. Aquela mulher está apenas adorando, amando, servindo a Jesus Cristo. Então ela desamarra, desata os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. E aquele homem nem água ofereceu para ele lavar os pés. Mas o texto continua: não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Quando Jesus Cristo entrou na casa do fariseu, o fariseu nem o recebeu com um beijo, outro costume da época. Aquele fariseu nem beijou a Jesus Cristo para recebê-lo. Quando você recebe alguém na sua casa como um bom anfitrião, você vai cumprimentar a pessoa, você vai abraçá-la, você vai beijá-la. Você vai mostrar o carinho e o afeto, o verdadeiro amor de estar recebendo essa pessoa em sua casa. Mas aquele homem não fez isso. Aquele homem apenas convidou Jesus e ele logo se sentou à mesa e ficou por lá. Se reclinou à mesa, no caso, e ficou por lá. Mas aquela mulher fez o contrário, aquela mulher foi lá e beijou os pés de Jesus Cristo. Uma parte que é desprezada, uma parte que não é querida pelas pessoas daquela época, uma parte que está afastada da mesa por causa da sujeira. Aquela mulher, em primeiro lugar, chora, enxuga e beija os pés de Jesus Cristo. Simão não ofereceu nem água para ele lavar os pés, e nem cumprimentou em sua entrada à casa dele. Em terceiro lugar, ele vai mostrar e dizer a Simão: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, com perfume precioso, ungiu os meus pés. Outro costume da época, ao entrar em alguma casa, as pessoas eram ungidas com óleo na testa. Óleo é algo normal, óleo é algo comum, é algo que não se demanda muito, não é muito gasto, não tem muito dinheiro, você não precisa gastar muito por causa de um óleo. Mas e um perfume precioso? Vamos fazer uma comparação, eu acho que todo mundo é capaz de comparar isso. Imagina o seu perfume mais caro. Imagina o óleo que está na sua cozinha, por exemplo. Não preciso nem perguntar para você qual tem mais valor, não é mesmo? Qual que vale mais? E Jesus Cristo quer mostrar isso a Simão. Simão, você nem me ungiu a testa, mas essa mulher derramou um perfume caríssimo em meus pés e me ungiu. Simão, você não me deu água. Simão, você não me cumprimentou ao entrar na sua casa. Simão, você nem me ungiu com óleo. Mas olha essa mulher que você chamou de pecadora. Olha essa mulher que tinha uma dívida, entre aspas, muito maior que a sua, porque você conhece a lei e conhece muito bem a lei. Você conhece os profetas e conhece muito bem os profetas. Você tem uma dívida menor porque você conhece, você apenas não está entendendo quem eu sou verdadeiramente. Você não está entendendo que eu sou o cumprimento, é isso que Jesus quer mostrar para ele, mas aquela mulher entendeu quem Jesus Cristo era. E mesmo a dívida dela sendo muito maior, Jesus Cristo a perdoou. O versículo 50 vai falar isso. A tua fé te salvou. O versículo 50 dá a certeza de que aquela mulher creu que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador. E por entender aquilo que foi perdoado, por entender que a sua dívida foi paga por Jesus, olha a atitude que ela tem. O versículo 47 vai dizer:
Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Simão fariseu. Na época de Lucas, uma alta patente. Um conhecedor da lei, um conhecedor dos profetas, um conhecedor das sagradas escrituras da época. Alguém que meditava de dia e de noite. Alguém que se empenhava em conhecer. Certamente a sua dívida era de 50 denários e não de 500. Mas ele estava perdido nisso, porque ele achou que ele mesmo poderia pagar a dívida. Só que a parábola de Cristo não ensina isso. A parábola de Cristo diz, independente do valor, vocês dois não têm condição de pagar. Mas aquela a quem muito foi perdoado, ela demonstrou muito amor. Aquela que teve a dívida de 500 denários perdoadas, ela fez tudo o que ela fez. Lavou os pés de Cristo, enxugou-os com o cabelo, beijou os seus pés e ungiu com perfume precioso. Simão não fez nada disso. Nós cantamos um hino que eu gosto muito, que é o hino que diz, eu venho como estou. Sim, venho como estou. Quantas vezes, talvez as igrejas apresentem isso, ou às vezes nós mesmos pensamos nisso, que nós primeiro temos que nos limpar, nos purificar, para depois nos achegar a Deus. Eu gosto desse hino porque ele é a verdadeira mensagem do Evangelho. Nós devemos vir como nós estamos. Nós devemos nos achegar a Cristo do jeito que nós somos. Quantas pessoas não vestem fantasias, colocam máscaras e se enganam e enganam as pessoas ao seu lado para simplesmente entrar em um personagem e dizer eu sou santo. Eu venho como estou, sim, venho como estou. Essa mulher, ela entendeu isso, essa mulher entendeu que ela deveria agir naquele momento da maneira mais intensa, mais verdadeira, mais sincera. O tema da nossa UMP esse ano é em ação e em verdade. O texto de 1 João que diz que não devemos amar só de boca, não só de palavras, mas em ação e em verdade. Essa mulher amou a Jesus Cristo em ação e em verdade. E eu volto à minha pergunta: o quanto você tem amado a Jesus Cristo? O quanto você tem amado ao Senhor? Nós vimos dois personagens. Com quem você está se assemelhando neste momento? Com quem você se parece neste momento? Você é parecido com Simão? Ou você é parecido com a mulher pecadora? Tem uma música que eu gosto muito, que logo no começo da sua música é apresentado um cordel. E esse cordel é lido por esse homem, por esse cantor, o Céu Fernandes. E ele fala um cordel que diz o seguinte, abre aspas: gratidão me descreve, maravilhosa graça me persegue. Confrontado em tudo o que eu pensei saber, você resume a minha obra apenas receber. A minha alma resistiu até onde podia, mas no cansaço da minha meritocracia, você apenas sorria e de maneira doce me dizia: filho, o seu maior esforço é para descansar, não há mais preço algum a pagar, tudo já está consumado, escrito de dívida cancelado, encravado na cruz. Graça é favor teu, merecido por Jesus. Pergunto uma última vez, antes de cantarmos o louvor com a equipe de cânticos: com quem você se parece?
um fariseu que conhece muito da lei, que deve apenas 50 denários, mas que ainda continua como um devedor? Ou alguém que entende que deve 500 denários e por isso tem que amar de uma maneira viva a Jesus Cristo e ter Ele em primeiro lugar no seu coração? Cantemos o cântico com a nossa equipe de louvor. Que de Jesus possa ser o primeiro lugar do nosso coração. Que de Jesus todo o nosso ser seja dele. Não só de maneira cantada,
não só de maneira falada, não só da boca para fora, mas em ação e em verdade. Que possamos amar a Jesus Cristo e que Ele seja o centro do nosso coração. Que mesmo no meio das tempestades, que mesmo no meio das dificuldades, nós possamos clamar: Teu Jesus é o primeiro lugar da minha vida. Eu quero convidar o reverendo Collis a vir à frente, a fazer a oração final e impetrar a bênção ao nosso coração. E logo em seguida cantaremos o Amém e ouviremos o pós-lúdio. Vamos nos colocar em pé. Pai Celeste, nós somos gratos pela Tua Palavra, que nos ensina, que nos sustenta, que nos guia a cada momento do nosso viver. Concede que dia a dia, verdadeiramente, sejamos aqueles que experimentam ao longo do viver da Tua graça, do Teu amor e compartilham disso. Orienta-nos para que a cada momento de nosso viver busquemos verdadeiramente amar, que nosso caráter demonstre aquele que é nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Orienta-nos assim, concede-nos uma boa semana de trabalho, de estudo, dos mais diversos afazeres, e que em cada lugar em que estivermos, nossa vida possa brilhar e que possa ser vista na nossa vida a beleza de Cristo Jesus. É em nome dele que nós assim oramos. Amém. E agora, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam convosco, amados irmãos em Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, ouçamos o pós-lúdio.